Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de novembro, dia da dedicação da Basílica de Latrão. Que basílica é essa? Há poucos dias, em visita ad limina ao Vaticano, nós, bispos, fomos até a Basílica de Latrão. Nós vamos entender a importância dessa basílica para a nossa Igreja Católica. Por que dedicação da basílica? Dedicar, consagrar um lugar a Deus é um rito de todas as religiões. Reservar a Deus um lugar onde dar-lhe honra e glória. Quando o imperador Constantino deu plena liberdade aos cristãos, no ano 313, não pouparam esforços para construir templos ao Senhor. Por isso, muitas igrejas foram construídas naquela época. O próprio imperador fez isso, mandando construir uma magnífica basílica no Monte Célio, em Roma, no lugar do antigo Palácio de Latrão, que o Papa Silvestre I havia dedicado ao Santíssimo Salvador, em 318 ou 324. Ali foi construída uma capela dedicada a São João Batista, que servia de batistério. No século IX, o Papa Sérgio III confirmou a dedicação a João Batista. Por fim, no século XII, Papa Lúcio II também a dedicou a São João Evangelista. Daí a denominação da Basílica Papal do Santíssimo Salvador e dos santos João Batista e João Evangelista de Latrão. A Basílica é considerada pelos cristãos como a principal, a mãe de todas as igrejas do mundo. Ao longo dos séculos, a Basílica foi destruída várias vezes, mas sempre reconstruída. Sua última reconstrução deu-se sob o pontificado de Bento XIII, que a reconsagrou em 1724. Desde então, a festa que hoje celebramos foi estendida a toda a cristandade. Aqui lembramos o texto de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Lá encontrou no templo negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos cambistas. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, com suas ovelhas e bois. Espalhou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Os seus discípulos então lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal tu apresentas para agir assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: este templo foi edificado em 46 anos, e tu queres edificá-lo em 3 dias? Mas Jesus se referia ao templo do seu corpo. Depois da sua ressurreição, seus discípulos se lembraram destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. É muito bonito esse texto, porque mostra a importância da ressurreição de Jesus e quando os discípulos passaram a entender e a crer na ressurreição. As leituras bíblicas escolhidas para esta festa referem-se ao tema do templo. No Antigo Testamento, primeira leitura, o profeta Ezequiel, do exílio da Babilônia, era por volta do ano 592 a.C. Esse profeta tenta ajudar o povo a sair do desânimo, por não ter mais uma terra e tampouco um lugar para rezar. Surge assim a sua mensagem, na qual o profeta anuncia o dia em que o povo iria adorar ao seu Deus no novo templo, um lugar onde o homem eleva a sua oração a Deus, onde Deus se aproxima do homem, ouvindo a sua oração e socorrendo onde se encontra. Enfim, um lugar de encontro. Desta forma, o templo assume o papel de casa de Deus e casa do povo de Deus. Desse templo, diz o profeta, vê jorrar água.
vi que saía água pela soleira do templo, uma água como dádiva, que traz vida, bênção, um lugar onde se pratica a justiça, a única capaz de curar o povo. Jesus, ele é o novo templo. A festa da dedicação da Basílica de Latrão, que celebramos hoje, nos permite recordar o caminho do povo e o zelo constante e fiel de Deus. No entanto, recordamos que hoje cada um de nós é a casa de Deus. Nós somos templo de Deus, em Jesus ressuscitado, porque o Espírito mora em mim, mora em cada um de nós, como vemos lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16. Por um lado, o simples fato de estarmos cientes disso nos leva a louvar o Senhor, e por outro, a dizer, às vezes de modo excessivo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, em minha morada, esquecendo que Ele já está em nós, nos acolhe e nos ama, não como gostaríamos de ser, mas como somos, aqui e agora. As distrações presentes em nós tornam desfocada a face do Senhor. Quando aprendermos a manter o nosso olhar fixo em Jesus, autor e aperfeiçoador da nossa fé e da nossa amizade com Ele, então o nosso rosto brilhará com a luz que brota de um coração unificado. O equilíbrio exigido não deve ser coisa passageira, mas todo um caminho de vida, um contínuo entrar em nós mesmos em vista da morada do Rei, como dizia Santa Teresa de Ávila. Então, celebrar essa festa importante, a dedicação da Basílica de Latrão, que é a Catedral de Roma, que é uma igreja importante para a nossa religião, é celebrar também o templo que somos cada um de nós, porque o Espírito de Deus habita em nós, que nós cuidemos mais do nosso templo, que nós respeitemos o templo de Deus, que é o nosso próximo, que é o nosso irmão. Nesses tempos de tantas controvérsias, de tantas brigas, que nós aprendamos a escutar o outro, a respeitar o outro, a valorizar as diferenças que temos entre nós, porque foi Deus quem nos criou a todos. E para isso nós precisamos construir a unidade na diversidade. Todos somos diferentes, mas filhos e filhas do mesmo Deus. E nós devemos aprender a nos respeitar, a nos entender, a dialogar, a ouvir o outro, a escutar o outro e também aprender a falar, sem violência, sem impor as minhas ideias. É isso que Deus espera de cada um de nós, que cada um de nós possa ser esse templo vivo onde Deus mora, e desse templo de nós, pela nossa voz, pela nossa vida, pelo nosso testemunho, esse templo possa irradiar a luz de Cristo ressuscitado que está presente no mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.